Boa tarde. Entrevistamos hoje Rafael Dias, Presidente da Junta de Freguesia de Cachopo, no âmbito do projeto de despovoamento. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para colaborar connosco neste projeto. Para começar, gostaríamos de saber um pouco sobre si. Como se descreveria em poucas palavras? Bom, antes de mais agradecer a vocês pelo vosso dinamismo e pela vossa capacidade de trabalho. Um pouco sobre mim, pois sou mais um habitante da freguesia, que tive a honra de conseguir juntar uma equipa e de pertencer a uma equipa dinâmica que nos permite hoje ter alguma palavra a dizer sobre a área territorial. É natural de Cachopo? Não. Gosta de viver na aldeia de Cachopo? Portanto, gosto que tive várias oportunidades ao longo da vida profissional para me deslocar. Aliás, a primeira habitação que adquiri foi fora da freguesia, mas por resiliência sempre tentei fixar-me no território. É contabilista com escritório próprio aqui na aldeia de Cachopo. Há quantos anos iniciou esta atividade? Há 11, mas não sou só contabilista, sou mediador de seguros. Entretanto, fruto de alguma riqueza da serra, também se foi proporcionando alguns investimentos na área agrícola. Transformou-se um bocadinho o segmento de negócios da minha vida particular. Já trabalhou em algum outro sítio? Já, da vida. Quais as maiores dificuldades que encontrou ou encontra por exercer a sua profissão aqui? Hoje em dia nem tanto. Há 12 anos atrás, há 11 anos atrás, quando iniciei o escritório, era mais complicado, porque a internet era mais lenta, a descentralização não se verificava de uma forma tão acentuada e verificava-se algumas montanhas ainda por escalar no segmento de dinamismo empresarial que permitisse desenvolver a atividade. No entanto, com alguma resiliência, tudo se foi transformando e tudo se foi construindo. Atualmente também exerce as funções de Presidente da Junta de Freguesia de Cachopo. O que o levou a entrar na vida política local? Olha, para ser franco, levou-me a uma equipa de 36 pessoas que se mostraram disponíveis para trabalhar em equipa. Eu exerço a função de Presidente porque deram uma honra de chefiar essa equipa. No entanto, toda a nossa equipa tem um vasto leque de conhecimento e muito jovem e dinâmica que nos permite juntar uma série de características que nunca ainda se verificou neste tipo de aldeias de interior, de ruralidade. Nós temos a honra, basta dizer que a pessoa com mais idade dentro da lista, pelo menos de lugares elegíveis, é o Sidónio, que é um tipo com conhecimento territorial fora da média e é praticamente a pessoa com mais velha dentro da equipa. Também nos traz a conotação de experiência, porque também foi Presidente de Junta. Depois, logo de seguida, temos, por exemplo, a Dona Paula, que tem um conhecimento histórico dentro de tudo o que é assuntos sociais. De seguida vem a Teresa Cavaco, que é uma pessoa que nem precisa meter o currículo em cima e ainda em aspas. Por aí fora temos uma série de equipas com muitas valências que nos permite fazer um trabalho, ou que nos permitirá fazer um trabalho um pouco diferente do que tem sido feito até hoje. Nos permite pegar em outras valências e apresentar um certo tipo de profissionalismo que não era reconhecido a estruturas como juntas de freguesia do interior. Analisando os dados relativos aos censos de 2021, verificamos um decréscimo considerável na população residente neste território do Nordeste Algarvio. Preocupa-o este cenário de despovoamento do território? Preocupa. Preocupa ainda mais sabendo que em 50 anos tu perdes 3.000 habitantes numa área destas. Isto é o que mais preocupa. É a velocidade e as políticas de centralização que foram seguidas durante os últimos 50 anos permitiu praticamente esvaziar a serra toda. Isto não é um problema de Cachopo, é um problema das várias freguesias envolventes da serra de Algarvia e não só, é um problema nacional até. Mas muito das causas que foram criadas que proporcionou isto são uma política de habitação praticamente centralizada em pequenos focos habitacionais de cidade, em que permitiu o vazamento num período de meia década, vazares praticamente freguesias a este nível de população, ou seja, nós perdemos 70%, 75% da nossa população em 50 anos. Isto replica-se para as outras freguesias todas circundantes à volta. Portanto, a aldeia de Cachopo de hoje é muito diferente daquela da sua infância? Um pouco.
Um pouco. Há menos serviços, há menos jovens, há menos vida juvenil. No entanto, também existem ainda alguns jovens que nos permite fazer sonhar que essa vida regresse e que seja de uma forma saudável. O que é que sente perante esta realidade? Se calhar foi um motivo que me levou a aceitar o convite e a juntar-me à equipa para se desenvolver este trabalho. O que é que sinto? Sinto que devemos ter o trabalho de tentar, pelo menos, inverter um bocadinho o ciclo e tentar fomentar um pouco as várias oportunidades que a Serra permite para tentar desfixar nova população. Considera que o poder político tem adotado medidas acertadas para ultrapassar o problema? Conforme o poder político que estamos a falar. Se for um poder político autártico, por consequência da falta de longevidade política, permitiu que aquele tal voto de facto que eu há pouco voltei a citar fosse se acentuando nos anos 80 e 90. Ou seja, desenvolvimento de políticas sociais de habitação que permitiu concentrar as pessoas em 5 km², uma série de outros entraves legislativos na transformação de habitações da Serra para habitações minimamente cómodas e dignas à habitabilidade. Isto foi um bocadinho consequência. Permite-me agora ver alguns ventos de mudança. Uma preocupação com a coesão territorial, uma preocupação com a redistribuição de população, e isso alenta um bocadinho a nossa intenção de desenvolvimento de algumas políticas. O que é que a autarquia de Tavira tem feito para contrariar o despovoamento da região? O que é que a autarquia de Tavira tem feito? Construiu-se, neste momento, já se vai verificando alguma política de habitação a nível de freguesias. Embora lenta, de uma forma muito vagarosa, mas já se vai notando. Nós em Cachopo temos o bairro social que está completamente cheio, temos uma projeção do novo bairro de 16 que está há 14 anos parados, mas penso que será agora que terá cabimentação financeira, e já se vai notando alguma alteração neste género. Continuamos a ter outra situação que nos volta a aprender. O PDM está desatualizado, nunca foi muito pensado para o interior da Serra, e acredito que este ano será o ano de se pensar este tipo de políticas mais de fundo e que nos permita depois ter uma longevidade de desenvolvimento que, digamos, para a próxima meia década. Em que medida pode a Junta de Freguesia contribuir para essa luta? Olha, primeiro de tudo, Rodrigo, com o levantamento de dados. Passar os dados não só do conhecimento girando da população, mas passá-los à prática no papel, na folha, nos meios certos, comunicar, encontrar aqui o ponto certo de se divulgar todos os dados existentes das nossas potencialidades da Serra. E é um bocadinho neste âmbito que a freguesia pode contribuir para este tipo de situação, para este tipo de melhoria. Quanto ao resto, pois a Junta continuará a fazer a gestão territorial que lhe é permitida. Agora, com poucos recursos é sempre complicado. No entanto, vamos insistir na parte de comunicar dados, metê-los reais, transformar os dados mais reais e vamos ver o que é que acontece. Reconhece espírito de iniciativa aos habitantes da freguesia? Muito. Iniciativa e não só, resiliência também. Muito para aguentar também um certo desprendimento das instituições centrais. Durante estes anos todos, a população residente e muitos dos filhos da terra, que embora morem fora, mantêm um vínculo muito afincado à freguesia, só podem, por um forte espírito de iniciativa e por um forte espírito de resiliência, para se aguentarem com esta ligação ao território. Mas não considera que muitas pessoas do concelho estão dependentes do apoio de entidades terceiras, nomeadamente a Câmara Municipal? Vamos lá verificar uma coisa. Isto é um bocadinho a política da roda circular. É natural que dentro dos concelhos já há sempre uma dependência de determinadas situações. Infelizmente não temos empresas que sejam grandes empregadores para permitir alguma leveza financeira ou alguma diferencial financeiro. Também sabemos que as principais instituições
de empregabilidade do Conselho normalmente são instituições de segurança social, de creches sociais, ou são instituições de autarquias locais. No caso, a Câmara Municipal, a própria Junta de Freguesia de Cachopo, que é o segundo maior empregador da freguesia, e isto leva a alguma dependência financeira dos capitais estatais, digamos assim. No entanto, também se deixarmos e se continuarmos a desinvestir nas instituições que nos permitem um bocadinho fixar a população e, fixando a população, fixar a riqueza, porque a primeira riqueza é o saber, é a inteligência individual de cada pessoa e depois proporcioná-los o empreendedorismo, também não vamos aqui conseguir inverter o ciclo. Portanto, isto é um bocadinho a tal política circular. É claro que as instituições são obrigatórias a estar no território, continua a haver necessidade de elas estarem permanentemente no território, elas garantem postos de trabalho, provoca um bocadinho de subsídio à dependência. Em algum ponto, sim. Noutro ponto, provoca que pelo menos se encontre bases para depois desenvolver uma restantes políticas que permitam depois o desenvolvimento do capital privado nas zonas territoriais. Portanto, é normal que isso se continue a verificar enquanto não se der o salto para o passo seguinte. No entanto, temos ainda muito trabalho para fazer enquanto há valências abertas no território, portanto, ainda mais funcionários vão ser necessários para autarquias e para instituições de solidariedade social. O Rafael decidiu continuar a residir na freguesia de Cachopo. O que levou a tomar essa decisão? O que me levou? O gosto. Não se explica. Não, é o gosto pela terra, é o gosto por as vivências que se viveram noites e dias aqui. É a forma de lidar com as pessoas, a interação entre as pessoas, o à vontade, a confiança e isso tudo leva a que te sintas numa coisa que se chama casa. É quase como dizermos estamos em casa. Sempre teve a intenção de aqui residir? Sim, até ao limite do que às vezes parecia sano residir na freguesia. Algum dia ponderou ir viver para outro local? Sim, normal. Todos nós, a minha faixa etária, todos eles tiveram que ter essa ponderação, tiveram que pensar. Basta dizer assim, a minha primeira casa foi adquirida fora da freguesia, por necessidade de ter um espaço próprio. Tive obrigatoriamente que adquirir um espaço fora da minha freguesia, porque infelizmente não havia espaços que se pudessem adquirir, ou que se pudessem transformar, ou que fossem possíveis transformar na altura, e tive que fazer esse investimento primeiro fora e depois voltar fazer um bocadinho do que se chama regresso a casa. No entanto, sempre tive esta forma de pensar e de querer estar presente aqui no território. O Rafael tem um filho. Gostava que no futuro continuasse a viver aqui? Olha, isso é um paradigma. Porque o meu filho não estuda na Serra. Não estuda na Serra porque eu sei o que é que vocês ainda hoje penam e o que é que sofri na altura em que estava a estudar. E acho que deveria de haver 2 diplomas para qualquer estudante da Serra. É o diploma de conseguir passar na escola e o diploma de capacidade de se levantar às 7 da manhã para ir estudar e voltar às 7 da tarde a casa. Por esta comunidade toda, decidi, junto com a minha esposa, de fazer um esforço e proporcioná-lo ter uma mais rápida resposta em termos de ensino. Na sua opinião, o que se pode fazer para que os outros jovens tomem a iniciativa que o Rafael tomou e de ficar a residir na freguesia de Cachopo? Olha, pode-se fazer muita coisa. Uma coisa que foi fortemente debatida agora nas últimas eleições, talvez por carolice nossa, que lançamos o tema para cima da mesa, mas que continuo a insistir, será as redes móveis. Ou seja, nós temos ciclos de vias de comunicação e a futura grande via de comunicação será a internet, sem dúvida alguma. E território que não a tenha, que não se permita a fazer este investimento, é território que está condenado
a um despovoamento ainda mais acentuado do que o que se tem verificado até hoje. Até porque nós vamos ver aqui uma coisa. Cachopo era um centro de negócios em 1950, 54 até 60. Perdeu porquê? Porque as primeiras grandes vias de comunicação, que são as estradas, foram abertas tardiamente na nossa freguesia. Pode-nos vir a acontecer isso agora outra vez. E acho que é um dos pontos que devemos estar a bater todos os dias de frente, é as redes móveis. Na turma do atual 9º ano de escolaridade de 16 alunos, apenas 2 declararam a intenção de viver futuramente no Nordeste algarvio. Que comentário lhes suscita esta situação? É normal. Primeiro de tudo, pela jovialidade, isso é normal. Depois, é normal porque também vocês estão numa idade em que começam a fazer a primeira perspectiva de vida. E olhando para as perspectivas situadas no território, é muito complicado vocês pensarem no enraizamento local. Ou seja, qualquer um de vocês tem o sonho de tirar uma licenciatura, talvez mais. Nisto até já se verifica nas próprias grandes cidades algarvias, a perca de alguns jovens por causa deste ponto mesmo. Vocês são obrigados a sair, são obrigados a estudar noutros grandes centros urbanos, nas melhores universidades do país. Estando lá, depois têm acesso também a uma coisa que se chama Mercado Mundial de Trabalho. E é natural que qualquer empregador queira ter os melhores. E segundo o que me consta, dentro desta freguesia tem-se feito alguns dos melhores. Na sua opinião, quais os principais atrativos que a freguesia de Cachopo possui para atrair os novos habitantes e fixar os residentes? Olha, primeiro de tudo tem aqui muito ponto económico que nem sequer ainda foi explorado. Nós podemos ir por turismo, mas depois podemos falar por uma série de outras atividades de agricultura que com algum investimento são muito atrativas e permitem, desculpem o jargão em inglês, permitem paybacks muito atrativos. No entanto, nós temos aqui uma série de outras atividades que têm sido um bocado abandonadas. Nós hoje em dia vimos já alguma tendência no investimento turístico. Ou seja, já se começa a ver alguns alojamentos locais, já se começa a ver alguns jovens que estão a vender um bocadinho de turismo de natureza e turismo de aventura, que permitem aqui uma série de começar a fomentar um bocado mais a economia local. Enquanto a outra parte agrícola que estávamos a falar, o que ainda temos hoje é a agricultura de sequeiro, é aquela agricultura que o empresário não necessita fazer muito para ela ter a produção, mas que ao mesmo tempo é necessário muita área para transformar a estrutura empresarial saudável. No seu entender, quais as principais razões que levam a grande parte da população, em particular os jovens, a sair da freguesia e irem viver para outras regiões do país? Quais as principais razões? A primeira de todas é a habitação. É muito mais fácil a um jovem hoje em dia chegar a um centro urbano, escolher uma casa, ir a um banco, pedir um empréstimo e comprar a casa e ter a chave na mão, de que começar a pensar em desenvolver o seu sonho de casa ou o seu protótipo de casa no nosso território. Porque, infelizmente, a política do território não lhe permite aqui desenvolver uma série de coisas. E depois também tem havido dizer isto de uma forma saudável, tem havido um encerrar urbanístico dentro do segmento das câmaras que também não permite, se calhar, desenvolver aqui um certo ir em conta do que os jovens pensam de habitação. Depois, as vias de comunicação. Nós pensamos, estamos a meia hora de Tavira, estamos a 50 minutos de Faro, em termos de tempo é perto. No entanto, se pensarmos que uma estrada, principalmente a que vai até Faro, é mítico o jarrão de que ela tem 365 curvas, tantos como dias do ano, é normal que este jovem, antes de pensar em fazer isto todos os dias de manhã, pense em mudar-se para lá, adquirir casa lá e começar a criar base lá. Acha possível inverter a tendência do despovoamento deste território ou esta região está destinada a ficar sem população? Olha, se não achasse possível, nem sequer tinha iniciado ou pensado em integrar o grupo de trabalho que hoje estou. Essa está logo respondida diretamente. Que vai ser muito trabalhoso, vai.
que é muito complicado, que é necessário ter-se políticas designadas a 20 anos, porque isto, nós perdemos povoação em 50 anos, mas são consequências de várias políticas que foram transformadas de 4 em 4 anos. E é necessário começar-se a repensar, pelo menos nesta vertente territorial, repensar o país a meios de que um mandato ou um ciclo eleitoral. Para concluir, como vê a freguesia de Cachopo daqui a 20 anos? Olha, eu esperava que já tivesse à volta dos 1.500 habitantes. Continuo a ver um bocadinho, sendo um bocadinho pessimista, acredito que mais ou menos estamos no patamar zero. Ou seja, neste momento, as necessidades de mão de obra já praticamente obrigam a que tu vais exportar povoação para trabalhar em Cachopo. Portanto, isto chama-se o patamar zero. Quando tu tens necessidade de trazer mão de obra para cuidar da tua povoação idosa, já está aqui a transmitir que está no patamar zero a questão. Portanto, a povoação muito mais baixa disto pode descer, porque tu estás com uma demografia etária de 66 anos de média. Mas também não vai, em termos de povoação ativa, não vai descer muito mais. Em termos de povoação habitável, sim, ainda poderemos ter aqui alguma perca substancial. No entanto, como eu estava dizendo, chegamos a uma necessidade tão básica de mão de obra que isto vai proporcionar que novas famílias se fixem, que muitos dos filhos da terra que saíram regressem e comecem a repensar a vida nestes locais e na nossa freguesia. Chegamos ao fim desta entrevista. Com esta conversa ficamos a conhecer a opinião do Rafael Dias sobre a problemática do despovoamento que tanto afeta este território. Muito obrigado. Olha, obrigado pelo vosso dinamismo, ainda por cima dois moços da terra, sangue novo que nós bem precisamos na nossa freguesia e que espero que também façam parte do ciclo de novos habitantes da freguesia.